Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Damos início à segunda parte da entrevista com o professor José Rivaí Macedo, que tem como tema Sociedades Africanas Antigas. Por favor, Alana, pode iniciar a pergunta, por favor. A entrevista, perdão. Seu microfone está desligado, Alana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, professor, dando continuidade agora, nessa parte 2, eu queria saber qual foi o impacto do processo do islamismo para algumas sociedades antigas africanas e até que ponto, em sua visão, foram importantes na formação desses reinos. Bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas que nos acompanham. Obrigado, Alana, pela sua questão. Que é uma questão absolutamente complexa, profunda, para a qual eu vou fazer alguns comentários esquemáticos, mas para situar um longo debate que há em torno dessa questão. Acho que desde os anos 70, grandes pesquisadores africanistas como John Unwik, Nehemia Levi-Sion, o próprio brasileiro Paulo Fernando de Moraes Farias, ofereceram resultados de pesquisa muito consistentes acerca do quanto a ideia de um processo de islamização ela deve ser relativizada em face das inovações que as sociedades africanas ofereceram ao Islã. Então, veja, quando se argumenta em torno de um processo de islamização, fica sempre a sensação de que o Islã tem uma unidade, o Islã é uma religião, mas também uma civilização, mas também uma unidade política com uma certa unidade e homogeneidade que se projeta, que se difunde, sobre outras sociedades e se coloca sobre elas. Então, é uma ideia difusionista, em última instância, que é tão perigosa quanto os eurocentrismos que já foram discutidos aqui. Então, a ideia de uma islamização, ela deve ser repensada considerando os processos de interação que envolvem a matriz islâmica, que é a árabe, nos diferentes lugares, nos diferentes contextos em que essas interações transcorreram. Acho que tem uma obra do Clifford Geertz, chamada Observando o Islã, que é uma obra interessante para um debate teórico sobre isso, porque ele estuda as interações do Islã em duas sociedades bem diferentes, uma no Marrocos e a outra na Indonésia, e vendo aí não exatamente essa homogeneidade, mas como que o Islã se constitui nessas duas sociedades. Então, não é exatamente um processo de islamização. Talvez pudéssemos falar num processo de arabização, porque aí na ideia da arabização tem realmente todos os elementos associados a essa matriz árabe, por uma via erudita, por uma via, enfim, intelectual, que vai procurar ser implantada em outros espaços. Mas, ainda assim, teremos sempre que avaliar o papel das sociedades e dos grupos locais nesse processo. Então, esses autores, o Paulo Farias, por exemplo, na obra dele, que é uma obra clássica dos estudos africanos sahelianos, sobre os manuscritos medievais da República do Mali. Foi publicada em 2003 pela Universidade de Oxford. Esse estudo renovou essa obra, renovou as interpretações
sobre a África saeliana, porque ele estudou não apenas os discursos e narrativas escritas em árabe por eruditos locais, eruditos de Timbuktu, ele estudou os tariq, né, as grandes crônicas históricas produzidas nas madraças, né, nas escolas corânicas de Timbuktu, mas ele confrontou essas narrativas, onde se detecta processos de arabização, ele confrontou essas narrativas com inscrições em árabe, mas também em Tifinagh, que é a escrita tuareg, né? A escrita tamacheque. Tuareg é o nome que os ocidentais dão a esses povos, né, que se autodenominam tuareg, tamacheques, perdão. Então, ele estuda as interações entre o escrito, as inscrições, que são escritas, mas que dialogam com elementos de oralidade. Então, ele mostra uma grande complexidade na leitura dessas diferentes evidências. E o que está interessando para ele não é apenas detectar o que o Islã está levando para as sociedades, mas também como essas sociedades leem o Islã, leem elementos das tradições árabes e projetam elementos de si próprias. Isso é muito interessante, portanto, ver essas diferentes camadas discursivas, essas diferentes contribuições aí colocadas. Então, o Paulo Farias, o Levi-Sion, John Unuik são autores considerados fundamentais, né, para a reconfiguração do debate em torno das interações de sociedades africanas com o Islã. Porque esse debate foi colocado desde o período colonial. Então, desde o período colonial, os administradores etnógrafos, que são os primeiros africanistas, né, na área francesa, na área inglesa, tiveram que compreender o papel do Islã nas sociedades que estavam sendo colonizadas e teorizaram sobre isso. Acho que para a área francesa da África Ocidental, a obra que foi considerada referência durante muito tempo foi a obra do Vincent Monteil, chamado l'Islam Noir, né, o Islã Negro, onde ele cunha esse conceito de Islã Negro, muito baseado na ideia de que a assimilação do Islã pelas sociedades africanas teria trazido uma série de sincretismos, né, produzido uma série de sincretismos e trazido uma série de transformações do Islã, que é o que ele vai chamar de Islã Negro. Aí ele vai estudar o fenômeno do marabutismo, as associações do Islã com o fetichismo, com o animismo, que já são todos termos do discurso racial colonial. E vai sugerir a ideia de que esse Islã negro na África seria um Islã, entre aspas, já abastardado, né? Um Islã não puro, digamos assim. E a ideia de pureza ou impureza é própria do discurso racista, né? A ideia de mais puro acima, menos puro abaixo. Então, essa ideia da mistura, do sincretismo, que é uma ideia que tem sido retomada o tempo inteiro por conta disso, é perigosa. E os estudos de autores como esses que eu mencionei aqui, o Unuik, o Nehemiah Levi-Sion, o Paulo Farias, trazem uma contribuição substantiva para avançar em relação a isso. Mais recentemente, nós temos outros autores, como o senegalês Lamine Sané, o senegalês Ousmane Omar Kane. Inclusive, o Ousmane Omar Kane tem uma obra que eu acho que é bem importante de colocar aqui para essa renovação teórica que nós estamos mencionando, que é a obra chamada Os Intelectuais Não Eurófonos, Les Intellectuels Non Europhones, que ele publicou também pelo Codesrer, né? Segunda obra do Codesrer que eu estou mencionando aqui na nossa discussão. Porque nessa obra, ele debate com o Valentin Yves Mudimbe, do livro A Invenção da África, e debate com o Kwame Appiah, no livro Na Casa do Meu Pai, onde ele diz assim, que esses dois intelectuais africanos fizeram uma grande crítica aos elementos, né, da biblioteca colonial, ou aos elementos da
ocidentalização que se produz na África, mas deixaram de considerar o papel matricial do pensamento muçulmano em interação com as sociedades africanas, que é o que ele chama de biblioteca islâmica. Então, ele vai desenvolver toda uma reflexão em torno desse conceito de biblioteca islâmica. Eu acho que essa resposta, né, dada pelo Osman Khan ainda traz um pouco da idealização do Islã, porque quando ele fala em biblioteca islâmica, ele está lendo muito os processos de constituição de culturas eruditas, de culturas escritas, de intelectualidade de matriz árabe-muçulmana, e sem necessariamente fazer a crítica, que me parece que é preciso que seja feita. Então, o Lamine Sané já oferece uma outra leitura, que é de pensar a difusão do Islã, né, o enraizamento do Islã em diferentes sociedades africanas, nem sempre pela guerra, mas também pelo comércio e, sobretudo, a partir de processos de conversão, de processos de proselitismo, que ocorrem de forma pacífica. Durante muito tempo se pensou, e em certo sentido acho que é correto pensar ainda, que o Islã levou muito tempo para se enraizar nas sociedades africanas. Se nós formos pensar na sociedade Swahili, que é as sociedades do litoral oriental, né, Swahili, né, vem da palavra Sahil, né, que seria justamente litoral, essa área Então, no caso dessa sociedade Swahili, as interações com o Islã vão acontecer a partir do século VIII, mais fortemente a partir do século XIII, da era cristã, né? Estamos falando aqui a partir do Ocidente, dentro do nosso calendário cristão, né? Então, vai acontecer nesse momento. No caso das sociedades magrebinas, os processos vão começar já no século VII. Primeiro com conquista, depois com enraizamento, séculos IX, X, vai haver toda uma renovação no período dos séculos XI e XII, com o movimento almorávida e o movimento almohada, que já são islãs autóctones, são islãs propriamente africanos, lidos, né, nessa perspectiva imaziguém, nessas perspectivas locais. Os processos de difusão para a África subsaariana começam aí já no contexto almorávida, século X, século XI, sobretudo, até um pouco anterior a esse contexto almorávida, mas vai se enraizar a partir do século XIII. Então, você tem esses dados de longo prazo que seria importante considerar. E o quanto que esses processos estão associados a trocas, a negociações. E negociações em que os grupos de indivíduos que atuam neles têm algo a receber e também têm algo a oferecer. Então, você tem elementos do Islã que são lidos, né, por povos e sociedades locais, e tem elementos das sociedades locais, não que alteram o Islã, mas que configuram os Islãs existentes na África. O Islã Swahili não é a mesma coisa do Islã magrebino, do Islã marroquino, ou do Islã Mandinga e Songhai, ambos diferentes entre si. Também não é a mesma coisa do Islã Mandinga na região da Senegâmbia, ou do Islã Wolof, para o caso das áreas aí da atual República do Senegal. Então, você tem vários processos de enraizamento. Então, mais recentemente, né, um dos discípulos do John Unwik, que é o David Robinson, no livro dele chamado Sociedades Africanas Muçulmanas, ele coloca a questão não de uma islamização da África, mas de um processo de africanização do Islã. Isso é, o quanto que os islãs, no seu processo de enraizamento, ganharam conformações originais. E isso é muito interessante fazer, e coloca aí um projeto muito vasto de pesquisa das diferentes sociedades e dos diferentes meios pelos quais a difusão do Islã encontrou, né, caminhos, encontrou alternativas diferenciadas. Eu gosto muito de uma interpretação fornecida por um
antropólogo chamado Pierre-Philippe Rey, que lá no final da década de 1990, para entender aquilo que seriam os povos do Bilad al-Kufr, que seriam os povos das terras do paganismo, os povos que durante muito tempo nos textos árabes aparecem como designados como Lam, isto é, os povos canibais, os povos que não sabem falar, os povos atrasados, né? Esses povos que foram escravizados, que efetivamente foram os povos objetos, né, das razias que os levaram em cativeiro. Então, para entender esses povos, que efetivamente não aparecem nos registros como protagonistas, ele fez uma série de reflexão do papel dos mercadores, porque seriam esses mercadores que vão negociar cola, mas também que vão negociar sal, encontrar o ouro, porque a terra do Bilad al-Kufr, a terra Bilad al-Kufr, isto é, o país dos pagãos, é o mesmo espaço em que se obtém escravos e em que se obtinha ouro. Então, em busca do entendimento do papel desses povos que seriam, entre aspas, periféricos, seja aos mercadores magrebinos, seja às autoridades já em processo de centralização da área subsaariana, ele vai desenvolver uma interpretação que inverte um pouco a perspectiva que se fez durante muito tempo e que me parece que aguarda ainda um desenvolvimento. Acho que essa interpretação dele não teve, até onde eu sei, prosseguimento. Que ele diz o seguinte, que, na verdade, os islãs, né, que chegam no continente africano se enraizaram em diferentes locais de acordo com os interesses de grupos que disputavam poder ou que se impunham como grupos de poder localmente. Ou seja, significa que africanos puderam ter escolha na matriz muçulmana com as quais iriam dialogar e assimilar. Então, de modo geral, quando se fala em processo de islamização, se está pensando mais no Islã maliquita, na escola corânica de interpretação maliquita, para a área magrebina e para a área subsaariana, inclusive a Senegâmbia. Ou então, no caso do Egito, se está pensando ou no maliquismo, ou se está pensando em formas próprias, né, que se vão desenvolver no Egito a partir do xiismo, né, de uma perspectiva xiita. O que o Philippe Rey aponta é a possibilidade de se pensar o porquê, em algumas áreas do continente africano, o Islã com a qual essas sociedades dialogaram foi o Islã carijita, e não maliquita ou xiita. Porque tanto no Islã xiita quanto no Islã maliquita há a valorização de autoridades centrais. Há sempre a valorização do califado, do sultanato, enfim, formas de poder centralizadas. Enquanto que o carijismo talvez seja a forma mais, entre aspas, anárquica, né, das matrizes muçulmanas. Porque justamente a liderança não cabe a alguém predestinado, nem a alguém vinculado a uma linhagem. E os modelos maliquitas dialogam melhor com formas de coletividade, de comunidade, ou formas tribais, né, que é o termo que ele usa, o Jean-Philippe Rey, no seu texto. Então, realmente, dentro desse processo de diálogo com o Islã, houve diferentes matrizes muçulmanas com as quais essas sociedades africanas dialogaram. Algumas maliquitas e outras carijitas. E isso vai se projetar na África subsaariana. Um dos grandes sábios de Timbuktu, respeitado em Timbuktu, mas que, na verdade, foi ulema na mesquita de Djenné, chamava-se Muhammad Bagayogo, ou Mohamed Bagayogo,
Bagayogo, que é uma família de sábios, né, de eruditos, que veio a ter... Depois, o Bagayogo viveu no século XVI, né? Mohamed Bagayogo vive na passagem do século XV e uma boa parte do século XVI. Essa família Bagayogo, ela terá um papel importante na difusão de conhecimentos muçulmanos, tanto na região da Baixa Guiné, como na região da Alta Guiné, na região da Senegâmbia. Tem um pesquisador chamado Andreas Massing, em que ele faz um estudo sobre a diáspora dessa família Bagayogo para a África Ocidental, para o litoral da África Ocidental, e, inclusive, ele advoga a possibilidade do que ele chama de uma diáspora soninké vinculada a essa família Bagayogo, que é uma linhagem, né, de sábios, que é muito interessante, porque no caso da África Ocidental, soninké é um termo que vai estar muito misturado com o termo mandinga ou mandê, né? Esses grupos são grupos étnicos distintos na bacia do Níger, mas eles vão se aproximar nesses processos de difusão que vai acontecer para o litoral atlântico. Então, é muito interessante ver todas essas dinâmicas aí colocadas. Para fechar não fechar, mas, enfim, para concluir, né, esse esboço que eu estou fazendo aqui, eu diria assim, então, se nós recorrermos a obras que procuram analisar os diferentes processos de instalação de modelos muçulmanos nas sociedades africanas, vamos seguir aqui, por exemplo, o que diz o Timothy Insall, no livro sobre a arqueologia das sociedades da África subsaariana, que é um livro conhecido, né, específico sobre essas questões que nós estamos tratando aqui, a partir de pesquisa arqueológica. Ele diz isso, que entre os séculos XI e XIII, para o caso da área subsaariana, estaríamos assistindo a um momento de implantação, né, de ideias e de discursos, né, muçulmanos nessa área subsaariana. Mas ele chama esse momento ainda de um Islã de corte, que é um Islã que afeta mais as lideranças locais e poucos integrantes das elites locais que vão estabelecer comércio com esses mercadores muçulmanos que estão chegando. Dos séculos XIII até o século XV, esse Islã de corte vai se constituindo. É o período do chamado, convencionalmente, Império do Mali, né, que eu prefiro chamar de Antigo Mandinga, né, ficando aí num vocabulário mais endógeno africano. No século XVI, nós teríamos já um segundo momento com o Estado Songhai, ou chamado Império Songhai, que é uma tentativa de difusão do Islã por conquista, por guerra. Mas é só no século XVII, principalmente no XVIII, que, de fato, o Islã sairá da esfera dessas elites e vai se enraizar na sociedade dentro dos chamados processos de imposição por jihad, né? Vai acontecer com as guerras dos marabutos, formação do estado de Bondu, formação dos estados, dos imamados, né, na região da Senegâmbia, da atual Guiné-Conakry, formação do estado do Cabu, enfim, é um momento, portanto, de grande dinâmica para essas sociedades muçulmanas. Então, existe uma história longa, de longa duração, complexa, interessante, e eu me ativo aqui mais à área da África Ocidental. Outra leitura poderia ser feita se pensarmos especificamente os islãs magrebinos, o Islã egípcio, e o Egito tem um papel aí muito diferente dessas sociedades que eu falei, porque o Egito, num certo momento, rivaliza com o próprio califado, né? Então, o período fatímida, né? Da dinastia fatímida, depois da dinastia aiúbida, e mesmo em período posterior à dinastia, até o século XV, né? O Islã desenvolvido no Egito é matricial, só vai deixar de sê-lo no momento que o Islã for conquistado pelos otomanos,
no início do século XVI. Então, é outra história que você vai ter que buscar nas conexões do Egito com a Núbia. Com a Núbia, primeiro que foi cristã, depois que vai se islamizando. E teríamos os islãs Swahili, os islãs da sociedade Swahili, num diálogo com a Pérsia, com a Índia, enfim, tem, portanto, islãs muito diversificados a serem considerados. Obrigado pela questão, que me deu bastante trabalho. Como o professor Rodrigo disse no início, as moças estão realmente me colocando na parede. Espero estar podendo responder, se não adequadamente, pelo menos permitindo que as pessoas vejam o grau de complexidade dessas questões, o quanto elas podem suscitar debates interessantes do ponto de vista da análise histórica. Exatamente isso que eu ia comentar agora, sobre a complexidade dessa questão, né? Eu achei o seu poder de síntese muito bom para resumir, de certa forma, dar uma ideia sobre o processo, que, ao meu ver, é incrivelmente complexo. Quando a gente fala da presença do Islã no continente africano, influenciando não só nas sociedades, mas em questão de território também, a gente fala de um processo que envolve livros, envolve diversas páginas e séculos de história durante todo esse processo, e como é complicado responder uma questão dessa, mesmo voltado apenas à África Antiga, você vê a complexidade de você fazer um recorte territorial também, devido às múltiplas faces que esse processo de islamização teve com as diferentes sociedades dessa época. A minha próxima pergunta, ela vai mais voltada às escolas filosóficas, da etnofilosofia e da sagacidade, que apresenta, de certa forma, uma ideia de uma tradição impermeável. Eu queria saber até que ponto isso influencia numa visão romantizada sobre as sociedades africanas. Obrigado, Rainara. Também uma questão que divide opiniões, né? Veja, já o próprio conceito de etnofilosofia, né, que é um conceito que foi cunhado, até onde eu sei, pelo Paulin Ontonji, no livro de 1977, de autoria dele, chamado Qu'est-ce que c'est la philosophie africaine? O que é a filosofia africana? E nesse livro, que é um livro polêmico, que ele escreveu com finalidade polêmica, de debate, né? Ele se pergunta se a etnofilosofia seria uma filosofia ou se essa qualificação de etno já não seria uma forma de desviar o foco principal da questão. Nessa obra, o Paulin Ontonji questiona se a etnofilosofia pode vir a ser, de fato, uma filosofia, primeiro pela razão dela ser resultado de uma tradição coletiva e, portanto, não ter uma autoria. E no caso aí da filosofia, pensada em termos gregos, né, está sempre vinculado a autores ou autoras, né, que ele não estava considerando naquele momento, mas que eu considero aqui, autores e autoras. Depois, a possibilidade da crítica, inclusive da autocrítica, uma vez que a etnofilosofia, enquanto saberes vindos de tradições coletivas, constituem formas de autoridade que não estão abertas para a crítica, que não estão abertas para a possibilidade da mudança, embora a mudança aconteça, né? Então, a solução que o Ontonji encontrou foi apresentar uma certa definição do que seria filosofia para ele. E a definição é a seguinte: defino como filosofia africana um conjunto de textos, mais propriamente um conjunto de textos escritos por pessoas nascidas na África. Não é exatamente isso, né? Foi uma adaptação que eu fiz aqui, mas a ideia é essa. E a ideia principal é essa: defino filosofia africana como um conjunto de textos. E depois, textos escritos por africanos. E eu diria, africanos e africanas. Não
primeiro momento, esta definição é decepcionante. Já porque, se é um conjunto de textos, toda a etnofilosofia passa a não ser considerada filosofia. E se é escrita por pessoas africanas, significa que, mesmo que temas filosóficos tratem de outros assuntos que não sejam a África, também será filosofia africana. Porque ele está dizendo, defino como um conjunto de textos escrito por pessoas nascidas no continente. Decepcionante ou não, a verdade é que é isso que acontece. Eu consultei certa vez, não sei se está mais no ar ainda, mas eu consultei certa vez o banco de teses da Universidade Cheikh Anta Diop, do Senegal. Banco de Teses em Humanidades. E encontrei um conjunto razoável, né, de produção de teses e dissertações de história, de literatura, de filosofia, muitos textos, inclusive, sobre filosofia grega, filosofia romana. Pela definição do Antonji, isso seria filosofia africana. O que ele está procurando fazer aí é retirar do pensamento africano uma certa carga de exotização. Porque no momento em que você coloca a filosofia como algo central para o pensamento, você condiciona o pensamento a certas categorias que não vêm da África. Então, quando ele está dizendo que a filosofia é um conjunto de textos, não quer dizer que ele desqualifique aquilo que não está colocado por escrito. Quer dizer que aquilo que não está colocado por escrito para ele é outra coisa. E essa outra coisa é o que ele vai chamar depois, numa outra obra, muito importante também, de conhecimentos endógenos. E essa outra coisa é aquilo que o Valentin Yves Mundimbe vai chamar de gnose africana. Gnose, que é um termo grego para conhecimento. Então, a questão é essa. Pensamento, conhecimento. É uma coisa. E que são duas coisas, né? E duas coisas maiores do que filosofia. Porque a filosofia tem condicionamentos, esses condicionamentos apontados pelo Ontonji, que junto com Marcian Toa e outros, integram uma escola de filosofia na África, que é a chamada filosofia crítica. E essa escola, então eu recomendo, quem não conhece, para quem não é especialista, porque há especialistas em filosofia africana que têm maior conhecimento, maior propriedade do que eu para tratar dessas questões, mas para aqueles que não têm esse conhecimento, eu recomendo que a leitura do livro do José Castiano, chamado Referenciais da Filosofia Africana, que eu acho que, enquanto livro introdutório, talvez seja o que melhor, na minha opinião, sistematiza esse complexo debate em torno da filosofia, do conhecimento, do pensamento, ao longo do século XX. Então, ali, o José Castiano reserva um espaço para essa escola, que ele chama de Escola da Filosofia Crítica. E a crítica vai ser feita justamente sobre a etnofilosofia. Mas depois haverá a Escola da Filosofia Crítica da Crítica, da qual o próprio Castiano faz parte. E o subtítulo da obra dele é justamente Referenciais da Filosofia Africana, em busca da intersubjetividade. Porque a questão que está colocada é a possibilidade do conhecimento e do pensamento reverter em benefício dos e das africanas, e não girar ou responder a questões exteriores ao continente e às realidades do continente. O Ontonji tem uma outra reflexão que eu acho bastante interessante sobre o que ele chama de relações intelectuais de produção. Que ele se vale do conceito de extraversão, que foi desenvolvido pelo economista e sociólogo Samir Amin, que é um dos fundadores do Codesra, né? E no livro O Eurocentrismo, o Samir Amin desenvolve esse conceito de extraversão
como uma forma pela qual as riquezas do continente africano e os modos de produção desenvolvidos no continente africano foram orientados para fora. E o quanto que a ruptura com esses processos de extraversão dependeriam do que ele chama de uma desconexão, que é o que ele vai propor no final do livro. A desconexão com essa situação de dependência centro-periferia, ao colocar o que seria a periferia no centro, né? No centro das suas preocupações. Então, o Ontonji, ele traz essa reflexão sobre o que ele chama de relações intelectuais de produção, no sentido de que as obras e os debates de autores e autoras africanas possam não só dizer respeito às pessoas do continente, mas reverterem para elas, que é o que o Castiano está chamando de intersubjetividade. Então, é a possibilidade de os conhecimentos acadêmicos, eruditos, as interpretações, teorias, dialogarem com outras formas de conhecimento endógenas, locais, e produzirem essa intersubjetividade. Né? Porque o pensamento africano, em geral, não é excludente. Então, quando o Ontonji quando o Ontonji desenvolve o conceito de conhecimentos endógenos, é um projeto que ele desenvolve nos anos 90, que resultou num livro que está traduzido para a língua portuguesa de Portugal, né? Publicada em Portugal pelas edições Mulemba, em Angola pelas edições Mulemba, em Portugal pela editora Pedagô, né? Chamado O Antigo e o Moderno, a produção do saber na África contemporânea. Então, nesse livro, ele é uma obra coletiva, ele convida uma série de intelectuais e pensadores, pesquisadores africanos, para refletir sobre o conceito de conhecimentos endógenos, que sugere sempre a ideia de um diálogo, de uma interação entre os saberes tradicionais, os saberes fazeres tradicionais e os saberes ocidentais, os saberes acadêmicos, os saberes eruditos. Essa interação implica não apenas em troca, mas implica em seleção. E a seleção vai ser feita pelas culturas locais naquilo que responda a elas. Isso é muito interessante, porque agora talvez eu tenha condições de refletir um pouco mais sobre o que de fato me foi perguntado. Porque a noção de etnofilosofia, ela tem um componente colonialista que é inevitável, porque ela foi cunhada em contexto colonial. Quer dizer, a etnofilosofia encontra a sua base, digamos assim, teórica, em duas obras importantes, que acho que devem ser lidas, discutidas, que são obras, no caso, uma delas, de um missionário, que é a obra La Philosophie Bantou, a filosofia Bantu, escrita pelo missionário belga Placide Tempels, entre 1942 e 1945. Eu creio que ela foi lançada em 45. E, embora ela tenha sido acolhida na Europa com grande euforia, porque, poxa, os negros africanos têm filosofia também. O livro inteiro, o Tempels, está falando não de filosofia, mas ele está falando de uma ontologia banto. Quando essa filosofia banto foi lida ou interpretada por africanos, os africanos se interessaram mais em detectar elementos comuns linguísticos que pudessem permitir a aproximação de certos elementos de cosmovisões banto. Mas, no caso da obra Filosofia Banto, do Placide Tempels, num certo momento ele diz: o fato de haver uma ontologia banto, portanto, um sistema de conhecimento, não significa que os bantu percebam isso. Quando ele diz isso, inclusive ele diz assim, foi preciso que alguém, uma longa observação, enfim, para se detectar. Ou seja, ele está se colocando como autor. E o que ele está dizendo? Os bantu têm uma ontologia, têm uma visão de mundo articulada,
Mas quem vê essa visão de mundo articulado somos nós. Eles praticam, eles vivenciam, mas eles não estão teorizando. Então, quem está teorizando é o missionário. Essa é uma das obras. A outra obra, escrita já em contexto francês, é a obra Ogotomeli, que é um diálogo de um sábio Dogon com um antropólogo bem conhecido, e agora me escapou o nome dele, não sei se o professor Rodrigo me ajuda, se lembra, é um antropólogo muito bem conhecido, bastante conhecido, me escapou completamente o nome dele. Se eu me lembrar, eu digo até o final da minha fala. Zé Bahia, o Marcel Griot. Exatamente. Marcel? Rodrigo? Repita novamente. Griot. Eu vou escrever aqui no chat. Eu escrevi. Me bloqueou aqui completamente. Vamos ver aqui. Marcel Griot, exatamente. Me bloqueou. Isso aí ficou bloqueado. Mas também veja, aí no caso é um antropólogo importante, é um estudo feito numa missão antropológica, é bem diferente do caso do Placide Tempels. Mas ainda assim, é o diálogo, é a recolha, né, feita pelo Marcel Griot, que vai trazer esse universo Dogon, que vai revelar desse universo Dogon elementos que, evidentemente, eram conhecidos do sábio Ogotomeli e dos outros sábios, dos tradicionalistas, mas que não estavam preocupados em conferir uma certa unicidade. Então, essas duas obras, a Ogotomeli, ou Deus das Águas, né, de Dieu de l'eau, e La Filosofia Banto, trazem para o cenário essa possibilidade de uma complexidade dos sistemas cosmológicos africanos, que efetivamente são complexos mesmo. Mas a questão é que, no momento em que se coloca isso, a lógica é, eles também têm uma filosofia, eles também têm um pensamento. E a questão que está levantada pelos críticos já não é mais essa, eles também têm. A questão é, no que consiste esses sistemas de pensamento? O que é próprio deles? E, inclusive, que mudanças operam sobre esses sistemas? Porque os sistemas de conhecimento africanos não ficaram congelados no tempo. Aqui eu já estou respondendo a questão. Nenhuma tradição é congelada no tempo. Nós sabemos disso. As tradições, na verdade, passam por processos de inovação constante. Embora sempre elas estejam sendo transmitidas em nome de uma continuidade, em nome de um vínculo com o passado. Então, nesse sentido, sim, a etnofilosofia corre esse risco de fornecer uma certa ideia de elementos essencializados, né, que seriam próprios, né, da África, como se a África estivesse presa a esses elementos de ancestralidade. E, numa parte, estão. A grande questão, então, é ver como que os elementos de ancestralidade africana dialogam, como elas operam ao longo do tempo, que elementos são mantidos e que elementos se transformam, porque efetivamente são. Os detentores das tradições leem as tradições de modo diferente em diferentes lugares do tempo. Agora, tem elementos que permanecem, que é o dado da transmissão. Por exemplo, alguns anos atrás foi publicado uma crônica, né, um texto escrito em Mandinga, na Guiné-Bissau. É o Tariq Mandinka de Bijne. Foi publicado pela Cornélia Gisling e outros linguistas, né, holandeses. Esse texto, publicado por eles, teve por base um registro escrito que estava na posse de detentores de tradições
da ilha de Bijne, né, da região de Bijne, na Guiné-Bissau. O texto narra as origens mandingas das sociedades do Cabu, da atual Gabu, né? Elementos esses que teriam origem no antigo Mali, no antigo Império do Mali. É um texto muitíssimo interessante, não propriamente escrito em árabe, mas escrito em forma aljameada, né, como a gente chama, em forma aljameada, com língua mandinga, mas com caracteres e formas de escrita árabe. Acontece que, depois da recolha do texto e da audiência ao tradicionalista, porque só ler o texto não basta, é preciso ouvir o que o tradicionalista tem a dizer, e que chega a um conhecimento muito mais interessante e aprofundado, a Cornélia percebeu que no período do colonialismo português, na chamada Guiné Portuguesa, período do domínio português, os sábios tinham sido convocados a comparecer perante o governador Jorge Velez Caroço para narrar a sua história. E permaneceram durante 11 dias como reféns, né? Para narrar a sua própria história. E essa história foi narrada e foi copiada pelo Jorge Velez Caroço, que publicou essa transcrição, né, para a língua portuguesa no livro dele chamado Monjur, o Gabu e sua história. Então, o que é muito interessante aí é que você tem a edição da Cornélia Gisling recente, a partir de uma tradução escrita, mas interpretada por um tradicionalista, e você tem, em 1942, que eu creio que é o ano que o livro foi publicado, uma obra escrita em português que tem o mesmo registro daquele que está sendo publicado agora, mas vertido para a língua portuguesa. E o que se observa, comparando esses textos, é que tem alguns elementos que só se compreende com acesso ao tradicionalista. São os conhecimentos endógenos, a que o Paulin Tongi fazia referência. Mas tem alguns elementos que são comuns. Significa, portanto, que seja os tradicionalistas lá na década de 30, seja o tradicionalista agora, no final dos anos 90, que foi o momento em que a pesquisa foi feita, de fato compartilham conhecimentos comuns. Então, a tradição tem uma parte no que ela muda, mas tem uma parte que ela se mantém, que aí é o dado do específico da oralidade, que vale para as sociedades africanas, que é muito diferente do valor que nós atribuímos à oralidade numa sociedade como a nossa, em que a base, né, de autoridade do conhecimento é a base escrita. Nesse sentido, para não me desviar muito já me desviei, mas não me desviar muito da questão, a etnofilosofia, portanto, ela pode ter alguns elementos de romantização, sobretudo com essa ideia de que ela possa ser um conhecimento intocável, né? Impermeável, como está colocado aqui. E ela não é impermeável. Essa é a questão. Nenhum conhecimento é completamente impermeável. Então, eu acho que, por mais que o texto seja duro, eu creio que aquele artigo famoso, né? Famoso entre os especialistas, perdão, do Achille Mbembe, chamado As Formas Africanas de Autoinscrição. Eu acho que a etnofilosofia é um dos alvos daquele artigo, no momento em que ele rotula o que ele chama de nativismo, né? Essa visão nativista que é idealizada, certamente que é. Então, por um lado, tem uma carga de romantismo aí colocado, mas, por outro lado, não desenvolvi todos os argumentos aqui para dizer que a etnofilosofia não tem valor. Ela tem valor. Mas talvez a questão seja, não por ser uma etnofilosofia, mas por ser uma forma de conhecimento coletivo, transmitido, com capacidade de interação, de inovação, mas com capacidade de resistência também. Porque se nós, por outro lado, negarmos valor aos elementos da etnofilosofia, nós vamos estar caindo naquela aparente prisão da definição de filosofia dada pelo Ontonji. Então, na verdade, o que o Ontonji estava dizendo não é que aquilo que nós chamamos de etnofilosofia não é importante. O que ele está dizendo é que filosofia é bem mais restrito
filosofia é bem mais restrita do que pensamento e do que conhecimento. E que seriam esses conhecimentos coletivos ou também individuais, quando passam a haver filósofos, porque efetivamente há filósofos africanos. Dependendo das nossas classificações, inclusive, nós vamos encontrar filósofos que nós não sabíamos que eram africanos. É o caso de Santo Agostinho. Para alguns é um teólogo, mas para outros é um filósofo. Mas como ele nasceu na atual Tunísia, né, na África romana, então ele é um africano. Tem um filme, inclusive, chamado Santo Agostinho, dos anos 60, me esqueço agora o nome do diretor, hoje minha memória não está muito boa, mas que o Santo Agostinho aparece como uma pessoa negra, né, portando um Black Power, para marcar mesmo que ele era um africano. Então, Ibn Khaldun é o quê? Sociólogo, historiador, mas é um grande sábio. Está dentro da filosofia muçulmana, não tem dúvida alguma. Então, você tem o leão africano, mas, para mim, o primeiro filósofo africano chama-se Amo Guinéa Afar. Porque essa pessoa que foi escravizada na Costa do Ouro em 1704, se eu não me engano, levado como cativo para a Holanda, depois vivendo como cativo na Alemanha, estudou, conseguiu a liberdade, estudou filosofia, defendeu uma dissertação de mestrado em filosofia, defendeu uma tese de doutorado em filosofia, escrevendo em latim. A tese de doutorado dele era sobre a apatia divina. A apatia, né? Se Deus podia ser ou não apático, que é uma questão eminentemente do universo cristão, mas era uma questão filosófica. E ele lecionou na Universidade de Iena, em outras universidades também, antes de retornar para a África, em 1750, onde ele morreu na sua própria terra, mas retorna como grande sábio e vai ser considerado pelos seus povos como vidente. Ora, o Ontonji, nesse mesmo livro, Qu'est-ce que la philosophie africaine, tem um artigo sobre o Amo Guinéa Afar, em que ele diz que o grande problema é que o Amo Guinéa Afar nem é considerado como filósofo africano por muitas pessoas africanas que esperam que um filósofo africano tenha que tratar só de questões sobre a África, nem é considerado um filósofo iluminista, porque ninguém sabe quem é Amo Guinéa Afar, mas ele é um filósofo do iluminismo, ele é contemporâneo de Kant. Ele é contemporâneo de Kant, que na mesma época em que o Amo Guinéa Afar está lecionando na Universidade de Iena, professor de filosofia, o Kant, né, Immanuel Kant, na sua obra Ensaio sobre a Estética do Belo e do Sublime, diz que os negros não têm nenhuma capacidade para o raciocínio, são matraqueadores, não têm nenhuma condição intelectual para o pensamento. E que são tão matraqueadores que têm que ser dispersados a pauladas. O problema é que a gente conhece mais a obra do Kant e não a obra do Amo Guinéa Afar. Então ele acaba sendo um indivíduo que não é reconhecido nem no espaço branco em que realmente ele ocupou e fez a diferença, e nem entre as pessoas africanas contemporâneas que esperam dos filósofos africanos um certo tipo de reflexão, que pode ter, mas também pode não ter. É isso que o Ontonji está defendendo. O filósofo africano ele pode tratar de questões correlatas à sua sociedade, mas se ele quiser, ele pode estudar também, ele pode teorizar também sobre autores europeus, ele pode estudar a obra do Foucault, se quiser, ele pode estudar sobre questões relativas ao Japão, ele pode estudar sobre questões quaisquer que ele julgar pertinentes no mundo do conhecimento, porque isso é filosofia, de alguma maneira. Então, acho que é esse o dado. Enquanto que a etnofilosofia, pensada dessa forma, ela fica presa à visão de mundo, presa às ontologias dos seus respectivos povos. Então, nós falamos aqui da tradição banto, falamos também dos Dogon, recolhidos aí da obra pelo Marcelo Grioli, mas tem outros estudos sobre filosofia, entre aspas, Yorubá. Mas veja, no livro do Muniz Sodré aqui no Brasil, né? Reparem que o livro do Muniz Sodré
chama-se Pensar na Go. Não é filosofia na Go, é Pensar na Go. Assim nós vamos encontrar também o Wolof, várias obras que podem ou não ser de etnogênese, etnofilosofia, perdão. Mas a questão é justamente essa. Aí é um conhecimento coletivo, compartilhado, ancestral, tradicional, válido, importante. Mas é pensamento, é conhecimento. É a gnose, defendida pelo Mudimbe, que para ele a gnose resulta justamente da interação de tradições africanas, não tradição, mas tradições africanas no plural, com conhecimentos também no plural ocidentais, nas suas interações. Então, isso eu acho interessante de considerar para evitar esse dado da perspectiva romântica, que ainda está muito relacionado com uma ideia, com uma visão homogênea, que as perguntas que vocês me fizeram me forçaram, né, a refletir ao longo de toda essa entrevista. Tá? Eu encerro por aqui, peço desculpas um pouco pelos atropelos, a pensar na hora assim, refletir, é um pouco tortuoso, mas eu espero poder ter, nesse diálogo, proporcionado alguma possibilidade de a gente, concordando ou não concordando com as questões que eu levantei aqui, valorizar, né, esses debates a partir de referenciais africanos. Encerro mesmo, lembrando um texto recente que foi publicado em tradução na revista da AB África, que é um texto do Archie Mafege, sobre a africanidade. A africanidade como uma ontologia de combate. Então, como nós estamos falando aqui da etnofilosofia, né? Então, o Archie Mafege é um sociólogo sul-africano, né? Sociólogo sul-africano, muito importante no debate crítico com a antropologia, com a filosofia, com essas formas extrovertidas de interpretação da África. E ele cunha esse conceito de africanidade, e inclusive ele defende a legitimidade de fala dos intérpretes africanos com parceiros e parceiras não africanos, desde que esses reconheçam o lugar de centralidade da africanidade, como uma maneira, então, não por acreditar nesse nativismo, nessa visão romantizada, mas por considerar também que sem essa posição mais marcada, né, de reação, discursos racistas, etnocêntricos, eurocêntricos, islamocêntricos e outros que foram apontados aqui, vão tentar se impor diante de realidades que recusam qualquer tipo de homogeneização. Então, entre homogeneização de fora e homogeneização de dentro, ele opta pela perspectiva da africanidade. Era isso. Obrigado a vocês pelas questões. Muito obrigado, professor José Ribaí. Eu acho que essa entrevista vai se tornar, né, aquela entrevista que várias pessoas vão colocar em sala para os alunos assistirem. Tá? Eu já tenho certeza disso. Bom, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela generosidade, tá, de nos conceder essa entrevista. Obrigado também, Rainara e Alana, por participarem. E espero, professor José Ribaí, poder contar com o senhor em uma próxima oportunidade para a gente poder trabalhar outros aspectos, até mesmo aí, né, que o senhor levantou da entrevista, mas fazer um diálogo com outros colegas também, outros pesquisadores. Muito obrigado. Eu agradeço. Professor, eu agradeço a você, Rodrigo, agradeço a Rainara, a Alana, pelas questões muito bem formuladas, muito bem conduzidas. Fico contente de que a entrevista possa vir a ter alguma importância, que acho que precisa ter, né, no debate. Valorizo bastante a relação do conhecimento com o ensino, isso é muito importante. Se tivermos outras oportunidades, terei o maior prazer de continuar junto contigo, Rodrigo, e com os nossos outros colegas ou nossas outras colegas. Mas as anfitriãs cumpriram muito bem o papel delas. Obrigado a vocês todos e todas.
Meninas, quiserem falar alguma coisa. Obrigada, professor. A sua entrevista foi maravilhosa. Abriu muito a minha mente. Obrigada de verdade. Não vou comentar nada, não. Queria agradecer ao professor por participar da entrevista com a gente aqui, para complementar bastante pro todo o conteúdo do canal, até porque vão ser 2 partes dessa entrevista, vai ser interessante. Acredito que o tema também, como o Rodrigo falou, vai atrair a atenção de muitas pessoas, né? É uma discussão interessante de ser feita, ainda mais utilizando vários autores assim. E é isso mesmo, curtam o vídeo e compartilhem nossos conteúdos. Obrigado a todos e a todas. Até. Obrigado, gente. Tchau, tchau.